Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio Souza, nosso canal de estudo da Escola Bíblica, Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos trazer o nosso resumo sobre a nossa 13ª lição, nossa revista de jovem, da nossa EBD. O título é Fé para crer na realidade do sofrimento eterno. Você acredita em inferno? Você acredita em céu? Você acredita em eternidade? Os materialistas só acreditam no material, naquilo que estão vendo. Hoje vamos estudar sobre o que a Bíblia diz a respeito daqueles, ou de todos, que partem, Todos nós um dia partiremos desta terra. Qual o destino da nossa alma? O Espiritismo vai dizer que aqueles que morrem reencarnam. A palavra de Deus diz que morrendo segue-se o juízo. Fé para crer na realidade do sofrimento eterno. Nosso texto principal está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, a sua parte será no lago que arde com enxofre e fogo, que é a segunda morte. Em resumo da nossa lição, o sofrimento eterno é uma realidade, assim como a vida eterna na presença de Deus. A nossa leitura semanal, segunda Gênesis capítulo 2, versículo 17, está falando ali sobre a desobediência e a consequência da desobediência, que é a morte eterna, o pecado de Adão, de Eva. Terça-feira está falando ali de Ezequiel 18, 20. O filho não assumirá a culpa dos pais quando os filhos do povo de Judá, que havia ido para o cativeiro babilônico, querendo se ausentar da culpa pela causa do cativeiro, ou seja, acusando os pais, dizendo que estão pagando pela culpa dos pais. Deus vai dizer que a alma que pecar, esta morrerá. Quarta Romanos 6:23, onde o apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Quinta-feira, Tiago, capítulo 1, versículo 15, Tiago vai dizer ali, o pecado, quando ele é consumado, ele vai gerar a morte eterna, a morte espiritual. Sexta-feira, Lucas, capítulo 15, versículo 32, a respeito ali da parábola do rico e de Lázaro. E sábado, Efésios, capítulo 5, versículo 14, onde Cristo pode nos livrar do sofrimento eterno, ou seja, desperta tu que dormes, e Cristo te levantará. Os objetivos desta nossa lição: compreender o que é a morte eterna, o que é a morte eterna, explicar a respeito do juízo divino para os ímpios. Nós estamos estudando ao longo desse trimestre fé. Nós estamos trazendo reflexões das nossas lições a respeito da fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida, Então, muitos evitam falar deste tema, ou seja, da eternidade, da morte eterna. Entretanto, não falar a respeito desse assunto não vai evitar que ele aconteça. Uma verdade absoluta é que todos nós partiremos para a eternidade. O homem não tem este que viverá nesta terra eternamente. Era para ser assim, Mas as consequências de uma desobediência acarretou, trazendo morte para toda a humanidade, Então, todos vamos experimentar esta morte, independente da classe social que esta pessoa pertence. A pandemia vem mostrar isto. O Covid-19, Não teve rico, nem pobre, nem gordo, nem magro. Muitos partiram, Não teve desculpa. Quando chega o momento, tudo aqui fica e a gente tem que prestar contas lá na frente daquilo que plantamos em vida, Então,
Nós não fomos feitos para morrer. Fisicamente, nós não fomos feitos para morrer. A morte é uma consequência da queda do homem, que está lá registrado em Gênesis, em Romanos 23, novamente. Está lá o apóstolo Paulo dizendo que todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus. Só nos tornamos a Cristo a partir de Jesus Cristo, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então o homem ele precisa aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, né? A morte não é o fim da vida, mas o início de uma nova vida na eternidade. Termina aqui, mas inicia na eternidade. E aqueles que têm Cristo, obviamente, viverá eternamente ali, na companhia, na presença do Senhor Jesus Cristo, né? Então, a morte para o cristão, o que é? Primeiro, é a consequência da queda do homem, está lá Romanos capítulo 6, versículo 23, né? É a consequência do pecado do homem, o salário do pecado, ela é a morte. É a esperança, é a separação entre a alma e o corpo. Morreu, o corpo fica, a alma segue seu destino, né? É lucro, porque o cristão, quando ele parte daqui, ele está indo para Cristo, e a certeza de um dia ressuscitaremos. Assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. É esperança, né? O se livrar deste sofrimento que passamos aqui nesta terra, né? Lembrando novamente, nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, do Senhor. Adão tinha aquela intimidade com Deus. No cair da tarde, Deus vinha conversar, né, dialogar ali com Adão. Olha que coisa linda. O Criador, o autor da vida, conversando, dialogando com o seu filho, com aquele que ele criou a sua imagem e semelhança. O pecado causou esta ruptura, essa separação. Então, Paulo vai dizer: todos pecaram e separados estão destituídos da presença de Deus. Então, para que voltemos a este estado de comunhão com Deus, foi necessário Jesus Cristo morrer em uma cruz. O nosso texto bíblico está no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, conhecido ali como Sermão Profético, proferido ali pelo Senhor Jesus Cristo, capítulo 25, versículo ali do 29, 34 ao 34 e o 36. Diz assim: porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será atirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito do meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, resumidamente, nesse trimestre, nós estudamos, nessa nossa penúltima lição, nós estudamos a respeito dos fundamentos da fé cristã, né? Sem fé é impossível alcançarmos a salvação, né? Então, o cristão ele precisa exercitar a sua fé. Então, nós vimos ao longo dessas nossas lições argumentos desconstruístas, né, de alguns críticos do cristianismo. Eles utilizam para tentar desacreditar a fé cristã. Essas ideias mundanas de relativizar a palavra de Deus, de ressignificar, dar um novo sentido àquilo que a palavra de Deus diz, cada um dá a interpretação que bem entende daquilo que a palavra de Deus diz, né? Então, hoje, nessa lição, nós vamos tratar sobre a realidade do
sofrimento eterno. A morte chega para todos, né? Então vamos tratar a respeito do sofrimento eterno e vamos ver a partir das afirmações bíblicas. Qual o destino daqueles que partem para a eternidade sem o Senhor Jesus Cristo? O que é morte eterna? Nosso primeiro tópico, né? O que é morte eterna? É um castigo. É um castigo infindável, sem fim. A respeito da morte eterna, cremos naquilo que Jesus disse. Jesus afirmou no Evangelho ali escrito por Mateus, capítulo 25, 46, a respeito do castigo dos ímpios. Jesus diz: irão estes que morreram sem Deus para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Lembrando que todos nós somos pecadores. Quando Jesus está dizendo aqui justos, é aqueles que confessaram seus pecados a Jesus Cristo, aceitaram Jesus como seu Salvador. A partir de então, Deus nos vê, através de Jesus Cristo, justificados, perdoados, regenerados, nova criatura, né? Porque se fosse olhar por nós mesmos, somos todos pecadores. Nos tornamos justificados, perdoados, através do Senhor Jesus Cristo, né? Então Jesus declarou que os ímpios, aqueles que não se arrependeram de seus pecados, vão enfrentar o tormento eterno, uma eternidade na ausência de Deus e num sofrimento terrível. O destino dos incrédulos é somente um: a condenação eterna no inferno, né? O lago de fogo, onde foi preparado não para o homem, mas para o diabo, aquele que rebelou-se contra Deus, e todos aqueles anjos que o acompanharam na rebelião contra Deus, né? Este lugar de tormento e sofrimento é o lugar preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. O próprio Jesus disse isto, né? Então, o lugar destinado à alma dos ímpios e de todos os que rejeitaram o plano de Deus para a salvação chama-se inferno, né? Que significa lago inferior, lugar inferior. Hoje desde o início, né, da criação da humanidade, daqueles que morreram sem Deus, o lugar onde estão, nós vemos isso lá em Lucas, na parábola do rico e Lázaro, Lucas capítulo 15, versículo 19 a seguir. Este lugar onde estão estes que morrem sem Deus, é uma palavra hebraica que significa Sheol, né? E grega, a palavra grega significa Hades. É um lugar de tormento, é um lugar de agonia. Nós vemos isso já lá na parábola de Lázaro e o rico, né? Onde de um lado, neste lugar, estava o seio de Abraão, um abismo no meio, e do outro lado este lugar de tormento. Com a morte de Jesus, enquanto o corpo de Jesus estava no túmulo, Jesus desceu a este lugar, tirou o seio de Abraão, que estava deste lado, de um lado, né, lá no Hades, um lugar, obviamente que esses que morreram, crendo na esperança de Jesus, né, crendo na promessa, né, estes não estavam no lugar de tormento. A Bíblia chama de seio de Abraão. Jesus desceu, levou este lugar ao paraíso. Então, estes que morreram na esperança de Jesus Cristo, né, crendo na salvação, e todos que morreram a partir de Jesus Cristo, que morreram com Cristo, hoje vão para o paraíso. Mas aqueles que morrem sem Jesus, desce para este lugar de tormento, que continua lá no mesmo lugar, né? Essa palavra que no grego significa Hades, lugar de tormento, lugar inferior, e no hebraico Sheol. Então é uma realidade, né? Partiu sem Deus, não tem como voltar, não tem como voltar.
Então, o destino para onde estamos indo, a gente decide enquanto estamos vivos, né? É o destino dos ímpios. Jesus não deixou dúvida ao afirmar a respeito da recompensa e do destino dos crentes fiéis e dos crentes que se dizem, mas não são ímpios, e todos aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Os crentes fiéis ouvirão: Vinde, bendito de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lá em Mateus capítulo 25, versículo 34. Já aqueles que morreram sem Jesus, que não se arrependeram dos seus pecados, que não aceitaram o plano divino da salvação, vão ouvir: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado. Não foi preparado para você, foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas a partir do momento que você rejeitou Jesus Cristo, você já se autocondenou. O Evangelho é escrito pelo apóstolo João, capítulo 3, versículo 18, Jesus conversando com Nicodemos, Jesus vai dizer que quem não crer nele já está condenado. Ou seja, naquele exato momento, mesmo a pessoa em vida, ele já está condenado. Se ele mudar de ideia e aceitar Jesus Cristo, ele tem a vida eterna, mas não tem outra porta para chegar ao céu, não tem um atalho, não tem janela, a porta é Jesus. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, vida eterna. Então, fora de Jesus, não tem como partir para a eternidade salvo. Sem Jesus Cristo é impossível, né? Então, nossas atitudes e escolhas no presente vão determinar o destino que passaremos na eternidade. Em Lucas, no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 12, versículo do 19 ali a seguir, vai falar de um homem que tinha riquezas, tinha bens, tinha posses, muitos bens, e ele, nas suas riquezas, na sua tranquilidade, não se preocupava com nada, para ele estava tudo bem. Ele diz: tenho muitos bens, tenho muitas posses, minhas fazendas dão muitas riquezas, não tenho com que me preocupar. Aí Jesus vai dizer: louco, esta noite alguém pedirá a tua alma. Teu ciclo de vida aqui acabou. O que é que tu tem preparado? Qual o destino da tua alma? Em outras palavras, para onde tu irás? Aquele homem morre, e aí? Não tem como voltar atrás e dizer: Senhor, me dá uma segunda chance. Não tem. Morreu, segue-se o juízo. Essas religiões, essas seitas que pregam, que ensinam, que reencarnam, essas ideias que partiu lá de Platão, né? O espiritismo, ela bebe lá de Platão, a teoria de Platão do mundo das ideias, né? Que segundo esta ideia de Platão, a pessoa morre, vai para este mundo das ideias, é aí que o espiritismo se apoia, e essa pessoa vai se aperfeiçoando e volta e passa por esse ciclo, morre, vai se aperfeiçoando lá no mundo das ideias, até essa pessoa chegar ao estado de perfeição, aí ela não volta mais. O Espiritismo partiu daí, né? Só que a palavra de Deus não diz assim. Diz: morreu, segue-se o juízo, não tem mais como voltar atrás. Na parábola do rico de Lázaro, Jesus deixa isso muito claro. Quando aquele rico em tormento pede a Abraão que avise a Abraão, que ele venha e avise aos seus pais ou aos seus irmãos do tormento que ele estava passando, né? Abraão disse: não tem como mais voltar, não dá mais. Então, o destino
da nossa eternidade, onde estaremos, onde passaremos, onde estaremos eternamente, na verdade. A gente decide enquanto estamos vivos. Enquanto estamos vivos. Deus é justo, né? O que a maioria das pessoas deseja receber depois da morte é uma vida no céu em paz e sem sofrimento algum. Este é um desejo ótimo, válido, né? A vida eterna no céu é uma dádiva que somente os que creem no sacrifício de Cristo receberão, ou seja, o perdão dos pecados para desfrutar desta vida com Deus. A existência eterna está condicionada à fé em Jesus Cristo. Deus ama o pecador, mas ele é justo e dará a cada um a recompensa que cada um merecerá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. A lei da semeadura. Ninguém zomba de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semeia, arrependa-se, senão irá colher, né? Então, a palavra de Deus, ela reconhece a morte como resultado do pecado do homem, né? Quando Deus criou o homem, não criou o homem para morrer. Está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 17 e 18. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: da árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Né? A morte entrou no mundo, portanto, a partir da ocasião desta desobediência de Adão, né? No Éden. Romanos 6, 23. O salário do pecado é o quê? A morte. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, Paulo vai dizer, a partir da vitória de Cristo, da nossa vitória em Cristo Jesus. Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado. O pecado que traz a morte. Né? Onde está o inferno? A tua vitória. Então, em Jesus, só nele, nós temos vida eterna. Se permanecermos nele, né? O juízo divino para os ímpios. O Deus que nos livra da corrupção. É Deus que nos livra da corrupção, da condenação eterna. A morte eterna é a separação por toda a eternidade da presença de Deus. Aqueles que morreram com Jesus ressuscitarão, primeiro na ocasião do arrebatamento da igreja, né, quando Jesus vir buscar a sua igreja, vem buscar a sua igreja, né, aqueles que estão vivos serão transformados, seus corpos transformados, aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão, todos ressuscitarão. Aqueles que morreram sem Jesus continuarão neste lugar de tormento até o fim da era, né? Quando passar o período da tribulação, a igreja no céu e estes em tormento. Durante o milênio, a igreja no céu, com Jesus na terra, né? E estes neste mesmo lugar de tormento. Eles comparecerão diante de Jesus, naquela ocasião, o justo juiz, para a condenação eterna, para ser condenados e lançados no lago de fogo, no dito inferno, onde o Hades será lançado lá, o diabo e seus anjos, um lugar de sofrimento eternamente, pelos séculos dos séculos, dos séculos dos séculos, sem esperança de um dia sair. Este é o destino daqueles que negam o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, a morte eterna é a separação por toda a eternidade da presença de Deus. Já a vida eterna, à luz do que a palavra de Deus diz, é a nova vida que os crentes em Jesus passam a ter logo após a sua conversão genuína, verdadeira. O Deus que nos ama e nos livrou da corrupção deste mundo preparou um lugar especial e uma recompensa para nós, caso permanecemos, né?
permaneçamos fiéis até o fim. É um lugar de sofrimento eterno, né? O sofrimento dos ímpios. O Salmo 1 vai afirmar que os ímpios não subsistirão no juízo, serão condenados na presença de Deus no dia do juízo, perecerão eternamente. Eternamente, irmãos. O que é eternamente? É sem fim, é ininterrupto, é constante, sem um fim, né? A salvação é somente por meio da fé na obra de Jesus Cristo, né? Realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, onde vamos passar a eternidade é uma escolha nossa, absolutamente nossa. Onde vamos passar a eternidade? A gente escolhe enquanto em vida, né? A perdição dos ímpios se deve ao fato de que eles fizeram escolhas erradas e decidiram duvidar, não acreditar em Deus e em sua palavra. Em Deus e em sua palavra. Quantos estão vivendo aí um cristianismo de fachada, né? Se declaram cristãos, mas não há mudança, ou seja, não estão nem aí para o que a palavra de Deus diz. Cuidado, cuidado. Com Deus não se brinca. Ninguém engana Deus. No Salmo 139, o salmista vai dizer: para onde eu irei fugir da tua presença? Por acaso existe um lugar em que os teus olhos não vejam, em que o Senhor não está? Se tu é onipresente, está em todo lugar, se tu é onisciente, sabe todas as coisas, tu és onipotente, tu tens todo o poder. Por acaso alguém pode se esconder de ti? Não há um lugar para alguém se esconder de Deus. E na eternidade, na morte eterna, que é esta condenação dos cristãos, aqueles que morreram crendo em Jesus, não estarão, a consciência estará lá acusando dia e noite e dia, pelo século dos séculos. Que oportunidade teve, Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus: recebereis poder para serem minhas testemunhas em todos os lugares, até o confim da terra. Então o evangelho será pregado, né? Então não há justificativa, não há desculpas, né? Então cuidado com as nossas escolhas, né? A perdição dos ímpios se deve ao fato de que eles fizeram escolhas erradas, decidiram duvidar e não acreditar na palavra de Deus. Algumas pessoas afirmam que a perdição eterna não é consciente, não é consistente com o fato de um Deus de amor. Eles, porém, desprezam o fato de que Deus é amor, mas Deus também é um Deus justo. Deus é um Deus justo, né? Quando pecamos, pedimos perdão. Peguemos o exemplo de Davi, o rei Davi. E Davi cometeu aquele adultério com aquela mulher casada, tramou a morte do marido da mulher. Davi esqueceu ou fez de conta que não esqueceu, que estava tudo bem, estava vivendo a vida. Só que chegou a hora de Deus chamar Davi para prestar contas e as consequências foram terríveis, né? Na família, na vida do rei Davi. Então, é tempo de arrependermos, né? Deus nos perdoa, a gente tem que arcar com as nossas consequências. Então, assim é aqueles que morrem sem Deus. Muitos não têm tempo de se arrependerem. A morte, a vida é um sopro. Um sopro, este fôlego de vida, quando ele sai, acabou-se. Em 2 dias, no máximo, aí já estamos fedendo, né? Então, vamos refletir, vamos nos consertar, vamos termos intimidade com Deus e abandonar o pecado, né? No Antigo Testamento, ali no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, né? Deus vai dizer que toda alma que pecar, esta morrerá. Ali quando aqueles judeus que foram levados para o cativeiro babilônico, eles estavam dizendo que estavam levando a culpa dos seus pais, que os seus pais tinham pecado. Aí Deus vai dizer: não, vocês são
levando a culpa do pecado de vocês mesmos. Né? Toda alma que pecar, olha, todos que pecarem arcarão com as suas culpas. Né? Então é tempo de arrependimento. A decisão de pecar é tão somente do homem, e a recompensa pelos seus atos, ou seja, o resultado dos seus atos, as consequências, né, tem que arcar. Então morreu sem Deus, não tem como voltar atrás, né? É uma punição divina, é uma penalidade divina. O apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, né? Paulo vai dizer, né, as consequências do pecado. Consequências do pecado. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, a alma que pecar, se não se arrepender, esta morrerá. Né? Então, o estado final do ímpio é descrito como morte, punição, perdição. A morte eterna é algo que deve ser vista com temor, com tremor. Não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não tem como voltar atrás. Morreu, não tem como voltar atrás para pedir perdão, para se arrepender. A consciência estará acusando eternamente. Não brinquemos de ser cristãos, não brinquemos com Deus, não brinquemos com a nossa fé. Vamos nos despertar, vamos orar, vamos buscar ter intimidade, relacionamento com Deus, proximidade com Deus. O mundo está cada vez distante de Deus. Não relativize, não negocie, não venda a tua fé. É ela que tua válvula de escape. Sem Jesus não tem salvação. Esqueça essas filosofias, essas ideologias que tentam passar o pano em cima de tudo, dizendo que tudo é normal, que tudo é permitido, que não tem nada não, que não tem nada a ver. Não caia nessa ideia. A palavra de Deus não diz não tem nada a ver. Jesus diz, sem mim não tem salvação, sem mim não tem vida eterna. Né? Então vamos despertarmos. Né? O final do ímpio, da vida ímpia, é a morte, a punição. No Salmo 73, o salmista Asaf ali, indignado, quando ele passa a observar que os ímpios aparentemente prosperam, têm riqueza, têm abundância, enquanto muitas vezes o justo está sofrendo. Até que Asaf entra na presença do Senhor ali no templo e ele percebe qual é o destino dos ímpios, daqueles que estão zombando da fé de Deus. É uma vida, é uma eternidade distante da presença, da comunhão. Inacessível eternamente à comunhão com Deus. Né? Então, nas Escrituras Sagradas, essa verdade é indicada pelas palavras Hades, né, que é a palavra grega, né, para inferno, ou para lugar de tormento, e Sheol, a palavra hebraica, né, onde estes serão lançados no lago de fogo. Né? A condição da miséria indescritível é indicada pelos termos usados para relatar o sofrimento eterno. O lago de fogo, preparado não para o homem, mas para o diabo e seus anjos. Está lá em Mateus, Jesus falando, Mateus capítulo 25, versículo 41, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 44, um lago que arde como fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, olha quantos nomes são dados a este lugar, né? O que acontece neste lugar, poço do abismo, Apocalipse capítulo 9, versículo 2, um lugar de choro e ranger de dentes eternamente. Mateus capítulo 8, versículo 12, fogo inextinguível. Lucas capítulo 3, versículo 17, fornalha acesa, Mateus capítulo 3, versículo 42, 13 e 42, e a fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Apocalipse capítulo 14, versículo 11, né? Então, as
Essas expressões foram ditas pelo próprio Jesus Cristo, que revelou tudo o que precisamos saber a respeito deste lugar de tormento eterno, né? Então, o estado final dos ímpios, a Bíblia descreve o destino destes como algo terrível e vai além de toda a imaginação humana, né? São as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes por causa da frustração e do remorso ocasionados pela ira de Deus. Aqueles que rejeitaram o sacrifício do Filho de Deus, que zombaram do sacrifício do Filho de Deus, que zombaram, né? Então, depois do juízo final, a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo, que foi preparado não para mim nem para você, mas para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que rejeitam Jesus, automaticamente estão se autocondenando, ou seja, se não querem Jesus, obviamente estão decidindo o que querem, né? Então, Jesus disse: na verdade, eu vos digo que quem ouve as minhas palavras, a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, em Deus, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O Evangelho é escrito por João, capítulo 5, versículo 24. Então, este versículo mostra, na verdade, sobre o alcance da salvação em Cristo Jesus e da perdição eterna para aqueles que rejeitam o amor de Deus e seu plano salvífico. Onde você, eu, iremos passar a eternidade? Onde será a nossa eternidade? Porque ela não passa. Onde estaremos na eternidade? No paraíso, na presença daqueles que morreram com Cristo, na presença de Cristo, de Jesus, do nosso Criador, do nosso Pai, Deus, ou num lugar de sofrimento terrível, inimaginável, a mente humana não consegue alcançar. E tão terrível que é. Um lugar que foi preparado não para o homem, mas para o diabo e os seus demônios. A escolha decidimos enquanto estamos vivos. Desperte. Em nome de Jesus, desperte. Deus te abençoe.